A história de Ashley. Capítulo 1. Era uma vez uma mulher chamada Ashley. Ashley era uma mulher bem-sucedida, de boa aparência. Levava uma vida corrida. Só pensava apenas no seu trabalho. Não tinha filhos nem esposo. Vivia apenas para o seu trabalho. Dedicava seu tempo apenas para o seu trabalho. Ashley olhava para as pessoas e se perguntava para si mesma: por que essas pessoas perdem seu tempo passeando e conversando bobagem? Pois Ashley achava que já tinha tudo o que precisava ter. Tinha carros, mansão e bastante dinheiro. Mas certo dia, pela madrugada, Ashley passa mal e desmaia. A sua empregada Lisa, ao chegar pela manhã, encontra sua patroa Ashley desacordada no chão do seu quarto. Desesperada, Lisa pede ajuda e leva sua patroa Ashley para o hospital. Ao chegar no hospital, Ashley é levada para a emergência. Depois de algumas horas de exame para identificar o que havia acontecido com Ashley, os médicos descobrem que Ashley tinha um câncer maligno na cabeça. Depois de mais algumas horas, Ashley acorda e tem a triste notícia que era portadora de um câncer maligno. Capítulo 2. Ashley profundamente triste. Ao descobrir que tem um câncer maligno na cabeça, Ashley fica apavorada com a triste notícia que os médicos tinham lhe dado e que lhe restava pouco tempo de vida. Ashley, atordoada, para no tempo como se estivesse em um transe e começa a pensar: desde a minha mocidade dedico a minha vida apenas em estudos e trabalhos. Nunca quis construir uma família ou ao menos fazer amigos. Hoje tenho tudo o que eu quis ter: carros, mansão e muito dinheiro. Mas tendo tudo isto, todo o dinheiro que eu tenho, não posso comprar a minha saúde. Que valor tem todo o dinheiro que eu tenho se eu não tenho a minha saúde? Enquanto isso, Lisa, sua empregada, entra na sala do hospital onde Ashley estava. E Lisa vê Ashley em um estado muito triste, com a fisionomia mudada, com um semblante profundamente triste e assustada. Lisa começa a conversar com a sua patroa Ashley, dizendo: há anos eu trabalho para a senhora, mas todos esses anos a senhora dedicou o seu tempo apenas para o seu trabalho e esqueceu de cuidar de si mesma. Ouvindo essas palavras de sua empregada Lisa, as lágrimas começam a cair de seus olhos, porque lá no fundo Ashley sabia que tudo que a sua empregada Lisa estava lhe falando era verdade. Capítulo 3. Ashley toma uma decisão inimaginável. Ashley então decide fazer algo inimaginável. Ela diz para a sua empregada Lisa: irei fazer o que eu nunca fiz em toda a minha vida. Irei aproveitar o pouco tempo que resta da minha vida. Assim que Ashley tem alta do hospital, ela vai com a sua empregada Lisa até o banco, e a sua empregada Lisa não estava entendendo nada. Então lhe faz uma pergunta: senhora, o que você pretende fazer? Ashley então lhe responde: Lisa, você vai ver. Ashley entra no banco com Lisa e retira da sua conta uma quantia de dinheiro bastante alta. A primeira coisa que Ashley faz é agradecer a sua empregada Lisa por todos os anos que ela trabalhou em sua casa. Depois Ashley vai até o bairro de Lisa e pede para ela escolher uma casa para ela. Lisa fica espantada com o que Ashley estava fazendo.
pois Lisa nunca tinha visto Ashley demonstrando tanta generosidade para com ninguém. Ashley havia presenteado sua empregada Lisa com uma bela casa. Depois ela vai em direção a uma área bastante grande e compra uma terra enorme e manda construir um hospital especializado no tratamento do câncer para pessoas carentes. Capítulo 4. Ashley continua com suas boas obras. Ashley também manda construir um abrigo para moradores de rua. Dentro do abrigo, Ashley manda construir uma clínica de recuperação para dependentes químicos. Ashley também manda construir uma área para as pessoas carentes para fazerem cursos profissionalizantes, para que elas pudessem construir a sua própria vida. Ashley também mandou construir escolas para deficientes físicos, como também outras obras. E durante esse tempo, ela passou a entender o que era a vida e como temos que viver a vida, ajudando aqueles que necessitam de ajuda, distribuindo amor, alegria, felicidade. Ashley entendeu que o dinheiro não é tudo. Depois de tudo que Ashley tinha feito, seus dias de vida estavam no fim. A sua empregada Lisa decide apresentar uma pessoa importante para Ashley. Uma pessoa que não era possível ver, mas era possível sentir. Lisa começa a falar de Jesus para Ashley, do amor de Jesus. Depois de terem conversado, Ashley começa a chorar profundamente, ouvindo Lisa falar das maravilhas do Senhor Jesus para ela. Depois disso, Ashley se rende aos pés do Senhor Jesus e entrega sua vida nas mãos dele. No mês seguinte, Ashley vai ao hospital para fazer tratamentos do câncer. Capítulo 5. Ashley é curada do seu câncer. Ashley vai até o hospital para fazer tratamentos. Chegando no hospital, os médicos falam que Ashley teria que passar por novos exames, pois o câncer a cada dia estava piorando. Ashley então apaga por um tempo. Quando Ashley acorda, estava um pouco assustada. O médico fala para Ashley que aquilo que havia acontecido com ela era sintomas do câncer, que já estava em um estágio avançado. Assim que ela acorda, os médicos começam a fazer os exames. Ao fazer os exames, eles veem algo espantoso e eles decidem fazer os exames novamente. E repete por diversas vezes. Ashley então vê os semblantes dos médicos espantados e pergunta para eles qual era o motivo que eles estavam repetindo os exames por diversas vezes. Os médicos, extremamente espantados, falam para Ashley: o câncer desapareceu. Ashley começa a chorar, muito feliz pelo que ela havia acabado de ouvir dos médicos. No mesmo instante, ela liga para Lisa, sua empregada, e diz: Jesus me curou. Lisa fica muito feliz com a notícia que tinha recebido e imediatamente vai até ao hospital testemunhar o milagre que havia acontecido na vida de Ashley. Capítulo 6. Ashley e Lisa louvam a Deus. Lisa, ao chegar no hospital, se encontra com Ashley. Se abraçam e choram juntas de felicidades pelo que havia acontecido na vida de Ashley. E Ashley e Lisa louvam a Deus. Ashley e Lisa louvavam e davam glória a Deus pelo milagre que havia acontecido na vida de Ashley. A história de ficção é para trazer uma reflexão a você que acha que o dinheiro é tudo.
e colocar Ele acima de tudo e acima de todos. Pense nessa história, medite um pouco na história de Ashley. Aprenda a valorizar mais a vida. Dê amor, faça alguém sorrir, faça alguém feliz. Ajude aos necessitados, alimente aqueles que precisam. Ame o seu próximo, seja humilde, manso, faça boas obras dignas de arrependimento. Deus abençoe a sua vida. A história de Ashley, escrito por Lucas Leon, inspirada por Deus.